Queridos companheiros, boa noite. Meu nome é Rita Martins e eu faço parte do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes, convidamos a todos a uma prece. Mestre Jesus, amigo querido de todas as horas, nossa querida Teresa d'Ávila, Ubirajara, Rafael, Francisco e tantos outros espíritos anônimos, mas presentes, que em nome de Deus sustentam e amparam esta bendita casa, principalmente na divulgação da doutrina espírita, que é o que estamos aqui nos propondo, pedindo a eles que nos sustentem, nos inspirem, para que possamos de alguma forma ser úteis a todos os corações ligados a nós, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Envolvam-nos, Senhor, a todos nós na sua luz. Graças a Deus. Então, hoje, dando continuidade ao estudo do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não sabe o que dá à direita, nós vamos estudar o item 19, cujo título é Benefícios Pagos com a Ingratidão, e quem assina é um guia protetor. Nós gostamos muito de trabalhar com o significado das palavras, porque eles nos ajudam a ampliar o nosso entendimento e muitas das vezes facilitar esse entendimento. Então a gente trouxe benefícios, em que o significado é ato ou efeito de fazer o bem, de favorecer. E ingratidão. Ingratidão é falta de reconhecimento. Mas um significado que nos chamou a atenção foi não proporciona resultados satisfatórios. E lembrando do Livro dos Espíritos, em uma das perguntas, em várias perguntas aliás, os Espíritos respondem para Kardec que a espiritualidade, a providência divina nos avalia pela nossa intenção. Então, quando a gente traz o significado de não proporciona os resultados satisfatórios, qual é o resultado que nós esperamos quando beneficiamos alguém? O que está por trás desse movimento de favorecer, de ajudar, de beneficiar? Porque aí é que está, digamos assim, a raiz da questão. Porque se temos interesses outros de sermos beneficiados, consequentemente, após os nossos atos de benefício, aí já entra uma questão séria que não é, digamos assim, de acordo com a lei de Deus. Logo no início, no primeiro parágrafo, o guia protetor diz assim, que o único benefício que agrada a Deus é o que é feito desinteressadamente. Mas vamos abrir um parênteses aqui. Quando adentramos na doutrina espírita, aprendemos que fazer o bem é bom, que fazer o bem nos beneficia, nos ajuda, nos fortalece. E a gente, no início, a gente faz por interesse pessoal, porque a gente quer se sentir bem, a gente quer estar bem, então a gente faz no início. Com o passar do tempo, nós vamos gostando daquela tarefa, nós vamos percebendo que ela nos mantém acesos, nos mantém vivos, nos mantém ligados com o alto. E ver o sorriso daquele que é beneficiado, ver a alegria do beneficiado, ver o bem-estar do beneficiado, nos traz uma alegria muito grande. Independente se ele vai nos agradecer, independente se ele vai reconhecer. Mas, enquanto isso não acontece, façam o bem interessadamente, por favor. Porque mesmo quando a gente faz um bem esperando uma resposta, alguém é beneficiado. Nós não estaremos agradando de uma forma total a Deus. Mas é importante que façamos esse benefício, que façamos esse movimento, porque alguém sempre é beneficiado. Com o tempo de maturação, com o tempo de evolução, a gente vai sentindo essa força viva que é fazer o bem, que nos mantém, como a gente falou, acesos, ligados com o mais alto. Um pouquinho mais lá na frente, o guia protetor diz que Deus permite que por vezes sejais pagos com a ingratidão para provar vossa perseverança em fazer o bem. Então, na verdade, o que acontece? Nós somos testados o tempo todo, porque é necessário provar e comprovar que nós já aprendemos, que nós já fazemos as coisas de uma forma natural, que nós já fazemos as coisas de uma forma
tranquila, está na veia, a gente não para pensar, já virou no automatismo, o automatismo do amor, o automatismo de querer ajudar, de querer ver o outro bem, de querer ver o outro sorrindo. E é muito interessante porque existem companheiros nossos que estão tão desacreditados do ser humano, desacreditados de que o amor existe, desacreditados de que a caridade existe, de que a fraternidade existe, que às vezes aquele benefício de uma forma desinteressada toca o coração. Aquele que muitas das vezes é aparentemente embrutecido ou frio diante da vida, ele se toca, né? Nossa, alguém está me ajudando e não está pedindo nada em troca. É muito interessante, isso nos faz lembrar o trabalho de atendimento aos espíritos, em que muitas das vezes nós oferecemos para eles, né, o lugar que é a casa espírita que vai os acolher, a gente oferece o banho, a alimentação, a acolhida, o esclarecimento, e eles logo perguntam: o que vocês querem em troca? Porque nunca na minha vida me foi oferecido alguma coisa sem eu ter que dar alguma coisa em troca. Então é para a gente perceber que muitos estão incrédulos dessa via de mão dupla, no sentido de que quanto mais a gente dá, mais a gente é feliz. Quanto mais a gente divide, mais a gente é feliz. Estávamos hoje comentando numa aula que tivemos a possibilidade de estar, que muitos companheiros buscam durante a sua vida serem amados, buscam serem amados, buscam ser aceitos, mas buscam ser amados. E aquele que ama verdadeiramente, ele não precisa ser amado, porque ele ama. E esse amor que ele construiu dentro dele, esse amor o alimenta, o retroalimenta. Então, quanto mais amor ele dá, quanto mais amor ele distribui, mais amor ele tem. Então, ele ama, simplesmente ele ama, ele cuida, mas ele não precisa que o outro retorne para ele aquilo que ele está dando para ele, porque esse amor que ele construiu o preenche, o sacia, o satisfaz, o faz feliz, viver feliz. Então, lembremos disso. O Senhor Jesus, ele não pediu que nós o amássemos, ele não pediu que nós o reconhecêssemos, mas ele distribuiu o amor entre todos e não se sentiu abandonado, não se sentiu triste, mesmo quando aqueles, né, que antes da crucificação o abandonaram, entre aspas, né, o negaram e o relegaram, digamos, à solidão, ele não os deixou de amar, porque ele entendia o estágio evolutivo daquelas criaturas. E é isso que o guia protetor fala para a gente. Aquele que não sabe reconhecer um benefício ainda é um espírito que não despertou para essa vida de fraternidade. E aquele que fez o benefício e esperava em troca também ainda não entendeu que a vida ela é solidária, que somos solidários, que precisamos uns dos outros. O guia protetor também nos fala dos vínculos afetivos que acontecem sem que a gente perceba, sem que os olhos materiais possam identificar. Porque nós, ao longo das nossas encarnações, nós deixamos desafetos, muitos, podemos dizer assim, mas também tivemos afetos. E esses afetos, às vezes, estão na espiritualidade. Então, quando somos beneficiados, quando alguém nos ajuda, esse espírito que tem um carinho enorme por nós, um amor enorme, também se sente agradecido e também divide o seu afeto, divide a sua atenção, divide o seu cuidado por aquele que nos beneficiou, por aquele que nos ajudou. No finalzinho, né, do parágrafo, o guia protetor diz assim: meus amigos, se conhecesses todos os laços que na vida presente vos ligam às vossas existências anteriores,
Se pudesses abranger a imensa quantidade de relações que aproximam os seres uns dos outros para o seu progresso mútuo, ainda ficarias bem mais admirados com a sabedoria e a bondade do Criador que vos permite reviver para chegar até Ele. Então, queridos, façamos o bem. Façamos o bem, distribuamos o bem. E esse bem não precisa ser uma coisa material. Pode ser um sorriso, pode ser um ouvido emprestado, pode ser um abraço, pode ser uma ligação, pode ser qualquer coisa que esteja, digamos assim, banhada num sentimento, banhada no carinho. Nós estamos precisando muito disso. Precisamos muito uns dos outros, da atenção uns dos outros. E a nossa querida Teresa d'Ávila, ela sinaliza o quanto para ela foi perceber o quanto terrível foi. Ela usa esse termo, né? Ela usa o termo assim, gênero de tormento para mim terrível, porque ela, na sua percepção, entende que diante do Senhor ela cometeu delitos e ofensas. E mesmo diante dos delitos e das ofensas cometidas para com o Senhor, ele continuava a conceder mercês. Ela usa esse termo. Mercês são favores, bondade, indulgências. Então ela se sentia com na cabeça dela, ela pagava as mercês com ingratidão ao Senhor. E nós não costumamos parar para pensar nisso. O Senhor Jesus, o governador do nosso planeta, está conosco o tempo todo, através dos benfeitores espirituais, através dos livros, através das palestras, através de tudo que vem de esclarecimento. Ele está conosco o tempo todo. Mas e nós? Maldizemos a nossa vida, maldizemos aquilo que recebemos, maldizemos a nossa situação. Deus, o provedor de tudo e de todos, que deu para nós um planeta perfeito. E nós, ao longo dessas encarnações, estamos maculando a natureza, maculando o meio ambiente, maculando os animais. Então, na realidade, quando nós fazemos tudo isso, ou quando nós não cumprimos as leis de Deus, ou quando nós magoamos um dos seus filhos, que na verdade é um dos nossos irmãos, é como se nós estivéssemos retribuindo todos esses bens que Deus nos concede de uma forma ingrata. Mas Ele não se sente assim. Como Teresa diz, gênero de tormento para mim terrível perceber que diante de tantas mercês ela cometeu delitos e ofensas, mas mesmo assim Ele não terminou, nunca parou de conceder todas essas mercês. Então, companheiros, todas as vezes que acharmos que estamos sendo pagos com a ingratidão, lembremos de Deus, que mesmo quando nós retribuímos essas mercês através da ingratidão, Ele não se sente doído, ofendido, magoado. Ele entende que nós ainda estamos num patamar evolutivo em que não conseguimos viver a gratidão de uma forma muito expressiva. A nossa companheira Joana de Ângeles, ela compara a gratidão ao sol, que diariamente nasce, nos oferece o seu calor, nos oferece o processo de crescimento do campo, das sementes, dos animais. Mas mesmo assim, quando nós não olhamos para ele ou não o agradecemos, ele não se sente doído. Então, queridos companheiros, que o Senhor Jesus abençoe a todos nós e façamos a nossa prece final. Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, te agradecemos por tudo que recebemos desses amigos invisíveis que, em teu nome e em nome de Deus, doaram o seu tempo e a sua energia para que possamos sair desse momento mais fortalecido. Abençoa-nos, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Muita paz, queridos companheiros. Muita paz.